Durante a semana de Pêssar, lemos, ouvimos, ensinamos, vivenciamos a saída de nossos antepassados do Egito Antigo, de Mitzrayim. E um dos pontos da Gadá, um dos pontos da celebração do Seder, é lembrar que a saída de Mitzrayim, da terra da escravidão, não aconteceu somente no período dos faraós, mas acontece em cada instante e todo momento, para que a gente possa valorizar a liberdade, para que a gente possa semear essa liberdade. Fazendo um flashback, em função dessas próximas segunda-feira, estarmos celebrando Yom HaShoah, se a gente pudesse pensar ou imaginar o que passou na cabeça daqueles que estavam, ou no sentimento, na alma, no pensamento, daqueles que estavam na Europa no final dos anos 30 e no início dos anos 40. Como poderiam proclamar liberdade? Como poderiam valorizar a conquista da liberdade, sufocados que estavam pela besta nazista, com ameaças reais, indo para campos, enviados para guetos, fugindo, buscando uma alternativa escassa que era de sobrevivência. Mas Yom HaShoah, além de ser o dia da tragédia, da Shoah, da devastação, da tentativa de aniquilação sistemática do nosso povo, é também chamado de Yom HaShoah ve'Hagvurah, o dia da tragédia, da Shoah, e eu utilizo o termo Shoah, não traduzindo diretamente para o Holocausto, para que possamos compreender a singularidade dessa barbárie, que não tem nenhum correlato nas palavras que humanamente possamos professar. Então vou sistematicamente usar o termo Shoah. Mas esse termo Shoah é adicionado pelo Gevurah, que também é o dia da bravura. Como podemos pensar em bravura diante de tantas vítimas, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante das imagens que nós vimos em filmes, em fotografias, daqueles que, mesmo sobrevivendo, esquálidos estavam pela fome, pela dor e pelo sofrimento. Gevurah, o dia da bravura, por aqueles que tentaram sobreviver a uma dor que a gente não consegue conceber. Gevurah, bravura, por aqueles que sobreviveram. Gevurah, bravura, por aqueles que ajudaram, justos entre as nações, tantas vítimas arriscando suas próprias existências. Gevurah, bravura, porque é uma vitória póstuma. A vitória póstuma é estarmos aqui lembrando da fracassa tentativa de aniquilar nosso povo, ainda que com tantas e tantas vítimas. Gevurah, porque nós trazemos uma mitzvah, ou várias mitzvot para esse dia. Em geral, as festas judaicas têm acompanhado uma mitzvah. Pêssar tem a mitzvah da matzah, depois teremos Shavuot, a mitzvah do estudo da Torá. Cada festa vem acompanhada de mitzvot. Yom HaShoah ve'Hagvurah foi colocado no nosso calendário de modo posterior, claro, um evento histórico que veio depois. Então poderia estar desassociada de alguma mitzvah, porque a mitzvah é a obrigação que a lei judaica impõe através da mensagem da Torá, da palavra supostamente divina. Mas a gente incorpora novas festas, tristes e alegres no calendário, e também traz novas mitzvot, novas obrigações religiosas. E no Yom HaShoah ve'Hagvurah temos algumas delas. A primeira, lembrar e atuar para que o antissemitismo não seja fermentado, e infelizmente vemos que está sendo fermentado. Então lembrar e atuar para que esse antissemitismo não se alastre. Não se alastre. Há uma frase da Anti-Defamation League
da Liga Anti-Difamação, organização fundamental na estrutura da comunidade judaica e do próprio país, dos Estados Unidos, que diz assim: o inconcebível é improvável, até que se torne possível. Lembrar, dizendo que aquilo que a gente acha que é inconcebível, que já aconteceu, não se duplicará, ainda que seja improvável, não é completamente impossível. Lembrar e atuar para que o antissemitismo não floresça e para que não haja novas vítimas de barbáries. Barbáries diferentes da Shoah, mas barbáries que causam vítimas. Recordando que se todos os judeus foram vítimas durante a Shoah, nem todas as vítimas foram judeus. Lembrar e atuar para que o antissemitismo não floresça, não se intensifique, é também se preocupar com as vítimas de inúmeras e várias barbáries. E, finalmente, uma terceira mitzvah, entre outras que ainda poderíamos estabelecer para esse dia, é responsabilizar-se pelo destino de nossa comunidade, da nossa comunidade e das inúmeras comunidades espalhadas pelos 4 cantos do mundo, todas elas com a centralidade de Medinat Israel, de Eretz Israel. Na porção da Torá que nós lemos essa semana, é relatado que Arão, irmão de Moshe, de Moisés, o sumo sacerdote, silenciou diante de uma tragédia, a maior das tragédias. Silenciou diante da morte de seus filhos. Diz a Torá: Vaidom Aaron, e silenciou Aaron. Como a Shoah foi possível? Como máquinas de extermínio executaram sua função, matando tantos de modo cruel e avassalador? Vaidom Haolam, silenciou o mundo. Mas silenciou de maneira diferente de Aaron. Aaron silenciou na dor, o mundo silenciou no descaso da dor. O mundo silenciou, via a fumaça saindo da chaminé dos fornos crematórios, via as linhas de trem levando os judeus do confinamento dos guetos ao extermínio do campo. Vaidom, e silenciou. A lembrança, mitzvah desse dia, é recusa de calar-se, de não compactuar com o silêncio que autoriza em conivência a dor ser infligida. A lembrança é a nossa voz, para que escutemos o som dos gritos de desespero, jamais escutados. Quem escutou as vozes de desesperos daqueles que estavam nos campos de concentração e nas câmaras de gás, hermeticamente isoladas? A lembrança é a nossa voz, para que escutemos esses gritos de desespero jamais escutados. Vaidom Aaron, diz a Torá. Aaron silencia na sua dor. Vaidom Haolam, lembramos do silêncio trágico conivente do mundo e lembramos para não silenciarmos na dor. Ao contrário do Gevurah, da bravura, do Yom HaShoah, silenciar-se diante da dor do outro, na tentativa de criar uma confortável, ainda que ilusória, situação de equilíbrio, quando aqui e acolá vítimas de diferentes e incomparáveis barbáries acontecem, é um ato de covardia. É o oposto, veementemente oposto à bravura. Há inúmeras barbáries, nenhuma comparável à Shoah, mas cada barbárie tem seu elemento específico, e a nenhuma delas devemos, na nossa melhor habilidade, ou até superando essas habilidades, silenciar. As barbáries do descaso, da indiferença, dos ódios, dos bullings, das ameaças que propagam pelas redes, dos preconceitos, dos rótulos
da ignorância fomentada e simplesmente do desprezo ao outro, como se alguma supremacia pudesse ser instaurada de um para com os outros. As bombas são diferentes. Não necessariamente caem do céu enviadas por artilharias ou frotas aéreas ou tanques. As balas não necessariamente vêm de rifles ou de metralhadoras. As bombas podem ser agressões de palavras, de desprezo, de alijamento, de preconceito, de afastamento, de cancelamento. E todas elas criam vítimas. E todas as vítimas, independentes, são bombas de forças aéreas ou de posturas humanas, são similares. As vítimas são seres humanos. Vaidom Arão, e silenciou Arão, diz a Torá, pois ele não sabia como reagir à sua dor. Vaidom Haolam, afirmamos nós, diante da inércia que se esquiva do que deveríamos fazer. Vaidom Haolam, afirmamos nós, diante da coragem de que não devemos silenciar. Porque, de outro modo, acrescentaríamos, Vaidom Kol Echad Shelanu, o silêncio não é só do mundo, nós somos o mundo. Apontar o dedo e dizer o mundo silenciou, se esquivando da sua responsabilidade, é também um ato oposto a Gevurá, é de covardia. É atribuir a responsabilidade a alguém que também cabe a nós. E assim, que não haja Vaidom Kol Echad Shelanu, que cada um de nós não silencie. Porque é o silêncio quando, diante do chamado comunitário, não respondemos. Há o silêncio quando cada um de nós se cala diante da possibilidade de agir com compaixão. E é o silêncio quando cada um de nós levanta o ombro num gesto de não estou nem aí. E é o silêncio quando o olhar desvia da atenção que deveria ser dada a quem de ajuda e de socorro vital necessita. Ao estarmos aqui na sinagoga, de múltiplas formas, damos sinais de não silenciarmos, respondendo com responsabilidade. Que continuemos a transformar nossa responsabilidade em exemplo, para que também entre nós não haja quem silencie. E que assim como cantamos na abertura desse Kabbalat Shabbat, possamos não silenciar, para que nunca deixem de existir a areia e o mar. A areia está lá, o mar está lá, mas se não percebermos, se não cuidarmos, não vamos estar lá. Como cada pessoa, se não cuidarmos, não zelarmos, também não vão mais estar lá. Que nunca deixe de existir o murmurar das águas, o trovão dos céus. Podemos dar como fato, as águas estão lá, os céus também, mas a vida não necessariamente é um fato dado se dela não cuidarmos. E que nunca deixe de existir assim a reza mais genuína, a reza dos humanos, a nossa reza, que saúda e reverencia a vida, como da bênção de Barehu, recitada nos colocando em pé na página 16.